Apocalipse, capítulo de número 13, nossa série de mensagens no livro de Apocalipse, fim e recomeço. Minha versão Almeida século 21, assim diz a palavra do Senhor. Vi surgir da terra outra besta com 2 chifres, semelhantes aos de um cordeiro, e ela falava como um dragão. Também exercia toda a autoridade da primeira besta na sua presença, e fazia que a terra e seus habitantes adorassem a primeira besta, cuja ferida mortal havia sido curada. Ela realizava grandes sinais à vista dos homens, de maneira que fazia até descer fogo do céu para a terra, por meio dos sinais que lhe fora permitido fazer na presença da besta. Enganava os habitantes da terra, e lhes fazia que fizessem uma imagem à besta, que havia sido ferida pela espada e sobrevivera. Também lhe foi permitido dar fôlego à imagem da besta, para que a imagem falasse e fizesse com que todos que não a adorassem fossem mortos. Ela obrigou a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a colocarem um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender, se não tivesse o sinal, ou seja, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui existe a sabedoria. Quem tiver entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Seu número é 666. Até aí. Chegamos em um capítulo muito controverso da Escritura. Desde que eu me entendo por gente, as pessoas falam a respeito desse número da besta, esse tal de 666, que também é o título da mensagem essa manhã. O verso de número 18 tem levantado controvérsia e divide opinião entre os mais diversos teólogos. Do que se trata esse número? Qual é o seu significado? Que nome é esse que é nome de homem? E tudo isso vai ser falado um pouco essa manhã. Entretanto, eu já devo dizer que essa marca da besta está longe de ser um chip subcutâneo que colocamos debaixo da nossa mão ou na fronte, aqui em nossa testa. Eu me lembro que quando eu era adolescente, e eu estava na igreja já, as pessoas vinham com notícias, elas estavam abaladas. Ivan, você não sabe o que aconteceu. Lá nos Estados Unidos, em São Francisco, já tem uma empresa desenvolvendo um microchip que as pessoas vão colocar em suas mãos. O nome da empresa é Endemon. Endemon era o nome da empresa, que traduzido para o português seria endemoniada, era o nome da empresa. Imagine o CNPJ dessa empresa. E ela fica numa rua tal e você não sabe o número que é de referência da casa, o endereço. Rua X, número 666. E todo mundo ficava, realmente está acontecendo. Bom, nunca se concretizou, nem vai se concretizar, porque o significado dessa passagem é bem diferente disso que os nossos irmãos dispensacionalistas têm proposto através das décadas. Mas para que a gente entenda o que significa o verso de número 18, esse tal de número 666, a gente precisa revisitar o capítulo de número 13. Afinal de contas, esse verso está inserido dentro desse capítulo de número 13. Do que é que ele se trata? Bom, antes de mais nada, acho que todos nós concordamos que Apocalipse não é um livro de terror, é um livro de louvor. Quando João, o apóstolo, é arrebatado até os céus,
Ele não vê o diabo reinando, ele vê Deus reinando e o Cordeiro à sua direita, reinando junto com ele. O diabo não reina e nem governa nada. Ele é uma simples marionete nas mãos de Deus, em que ele usa para os seus decretos e para cumprir os seus propósitos. É isso que Satanás é. O que não significa que eu e você devemos subestimá-lo, que devemos caçoar do seu poder. Muito pelo contrário. Nós estamos no capítulo de número 12 e de número 13, que mostra as artimanhas de Satanás. Mostra a sua origem, a sua queda, as suas armas, a sua intenção. Se isso está colocado para nós, é para que nós possamos tomar cuidado com os poderes de Satanás, para que vigiemos e não venhamos a cair em tentação. Satanás é a antiga serpente ou dragão. A besta que surge do mar, que está nesse capítulo, é o governo do anticristo. E essa cabeça da besta do mar, que é ferida de morte e depois ressuscita, é o próprio anticristo. Uma das cabeças que foi ferida e morta e ressurge é o anticristo, o homem do pecado, aquele que veio para enganar as nações. E agora, nossa trindade satânica está quase completa. Nós temos o dragão, ou Satanás, que é uma imitação do Pai. Nós temos o anticristo, que é uma paródia de Cristo, quer imitar o poder de Cristo, mas não é Cristo. E agora, em terceiro lugar, nós adentramos o verso de número 11, aonde nós temos a paródia do Espírito Santo, a imitação do Espírito Santo, que é o falso profeta. Já vou adiantar para você que os versos de número 11 seguintes tratam a respeito do falso profeta. Nós vamos entender um pouco melhor a que se refere essa figura. Vi surgir da terra, agora não é do mar, mas da terra, vi surgir da terra outra besta. Não é mais a besta do mar, não é a besta, o governo do anticristo, não. Vi surgir da terra outro monstro, outra besta, o falso profeta. E ele tem 2 chifres. Antes de mais nada, por que é que ele tem 2 chifres? Primeiro, mostrando que ele está submisso à besta do mar, mostrando que ele está submisso ao governo do anticristo. O governo do anticristo, essa besta, esse monstro, tem 10 chifres. O falso profeta, a besta da terra, tem apenas 2 chifres. Então, uma questão de hierarquia, de quem trabalha para quem. O falso profeta está submisso ao governo do anticristo. É isso que ele está dizendo aqui. Lembre-se você que na natureza, quando você olha a população de cervos, se você quiser descobrir quem é o líder dos cervos, basta você olhar para os chifres. Aquele que tiver os cornos mais robustos, ele é o líder da população de cervo. E Deus está aqui pegando emprestado uma filosofia do reino animal para nos mostrar a hierarquia da trindade satânica. De que o falso profeta está submisso ao governo do anticristo. É por isso que ele está aqui. Agora, apesar de ter 2 chifres e ser semelhante a um cordeiro, ele fala como um dragão. Você vê como o falso profeta ele surge? Ele não surge como dragão. Ele não surge revelando que ele é quem ele é. Ele surge como um lindo cordeirinho. Ele é semelhante a um cordeiro, mas fala como um dragão. Tem aparência de cordeiro, mas quem está por trás, falando por ele, pregando por ele, é o dragão, é Satanás, controlado por Satanás. Você percebe o quanto que Satanás é ardiloso? Quanto ele é persuasivo, mentiroso?
Irmãos, observem. Esses seres são opostos. Cordeiro e dragão não tem nada que ver um com o outro. Nem de longe eles se assemelham. Mas Satanás é tão mentiroso que ele consegue colocar maquiagem tal a fim de que um dragão se assemelhe a um cordeiro. E sobre esses, Jesus Cristo já havia dito. Em Mateus 7,15 está escrito: os falsos profetas vêm a vocês disfarçados em pele de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Por dentro são lobos devoradores. É a característica de todo falso profeta. Liga a televisão para você ver. Você vai ver diversos deles. Pessoas de fala mansa, pessoas de fala persuasiva, pessoas que falam exatamente aquilo que mexe com você, fala aquilo que você quer ouvir. E quem está por trás é Satanás e as suas artimanhas. Tem uma enganadora nos Estados Unidos chamada Anna Delvey. Anna Delvey chegou nos Estados Unidos, uma jovem de boa aparência, loira, dos olhos azuis. E ela chega nos Estados Unidos dizendo que ela é uma herdeira alemã. Ela fala que é endinheirada, que o pai dela está pagando toda a viagem dela. E ali ela consegue alugar um dos pontos principais de Nova York para fazer o seu empreendimento, sem ter um tostão no bolso. Ela engana os fotógrafos das celebridades, os personal trainers das celebridades. Ela consegue enganar toda aquela elite por anos e por anos, se passando por uma jovem rica, se passando por uma herdeira alemã. Mas de repente, as suas mentiras foram descobertas e ficou notório o fato de que aquela mocinha era só muito mentirosa, muito estelionatária. Não era herdeira alemã nada, e mesmo assim conseguiu enganar a muitos. As suas mentiras foram descobertas e ela hoje cumpre pena na prisão, de maneira merecida, devo dizer. No reino espiritual, no entanto, é um pouco diferente. Eu não descubro as mentiras de Satanás nem do falso profeta, porque ele foi exposto, porque as suas mentiras foram reveladas. No reino espiritual não acontece do mesmo jeito que acontece no reino físico. No reino espiritual eu descubro as mentiras de Satanás, porque Deus colocou a sua verdade em mim. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quem tem a verdade em sua vida, meus irmãos, não anda enganado, não caminha em engano. Eu descubro as mentiras dos falsos profetas e do falso profeta, porque Deus revelou a sua verdade em mim. Quando, como diz o apóstolo Paulo, coube a Deus revelar o seu Filho em mim, eu não consultei nem a carne nem o sangue. Daí tudo mudou. Eu parti para pregar, eu perdi minha posição, eu deixei de ser fariseu, de perseguidor eu fui perseguido pela causa do Evangelho. É assim no reino espiritual. Quando Deus revela o seu Filho em nós, todas as mentiras de Satanás são descobertas. Tudo muda. Sabe o que acontece? Quem usa óculos aqui? Quem usa óculos? Então, você vai entender bem. Porque quando Cristo faz uma revolução na nossa vida, nos é dado um óculos espiritual. E com esse óculos espiritual que eu coloco, eu consigo corrigir a minha hipermetropia, dificuldade de enxergar de perto. E eu consigo perceber as malignidades que existem no meu próprio coração. E eu também consigo, através desse óculos espiritual, corrigir a minha miopia e de longe já consigo enxergar as mentiras de Satanás.
É isso que Cristo faz espiritualmente conosco. Esse óculos espiritual nos corrige a visão de perto para que enxerguemos os nossos pecados e de longe para que enxerguemos as mentiras de Satanás. É assim que ele faz tudo isso pela doce visão que nós temos agora de quem Cristo é. Ele é o nosso óculos espiritual. E por isso nós não somos enganados. O que nós conseguimos enxergar no verso de número 12? Esse persuasivo falso profeta, como ele age? Também exercia toda a autoridade da primeira besta na sua presença e fazia que a terra e seus habitantes adorassem a primeira besta, cuja ferida mortal havia sido curada. Prestem atenção na primeira parte do verso. Também exercia toda a autoridade da primeira besta. Por quê? A gente não falou que a primeira besta era governo? Governo do anticristo? Bem, o governo será misturado com religião. Existem estados que não são laicos. A gente mora no Brasil, já se desacostumou com isso. Mas você tem estados que são religiosos. Por exemplo, a Inglaterra ela não é um estado laico. A Inglaterra tem a sua igreja estatal, a igreja da Inglaterra, ou igreja anglicana para muitos. Nós também temos diversos estados, diversos países muçulmanos que são religiosos, ou seja, governo misturado com religião. Uma péssima mistura no meu entender, mas assim será o governo do anticristo. Um governo que ele tem influência no governo e ele tem influência na religião. E o que ele faz? Ele faz com que todos os habitantes da terra adorem a primeira besta, adorem o anticristo. Assim como o Espírito Santo não chama a atenção para ele e coloca luz em Cristo, foco em Cristo, também o falso profeta não chama a atenção para si. Ele chama a atenção para o anticristo. Sigam ele. Ele morreu e ressuscitou. Ele é digno. Ele está corrigindo as mazelas da humanidade. Olhem para ele. É isso que o falso profeta intenciona. É isso que ele faz. Adorem o anticristo. É um sinal. Ele é grande. Ele é divino. E quando eu vejo, aqui no verso de número 12, que me é narrado que o anticristo ele é um governante digno e praticamente divino, eu consigo entender quem tem uma visão preterista a respeito do Apocalipse. Eu não estou dizendo que eu concordo, eu estou longe de concordar com isso, mas eu estou dizendo que eu entendo por quê. Porque, afinal de contas, no Império Romano, enquanto o imperador avançava com o seu poderio bélico, ele colocava estátuas à sua pessoa. Não eram estátuas em homenagem. Estátuas em homenagem a gente coloca quando a pessoa morreu. O imperador era vivo. E as estátuas estavam sendo colocadas à medida que o império avançava. E aonde a sua estátua estava, a sua presença estava. Ele era praticamente uma espécie de onipresença. Aonde a sua estátua estava, o seu poder estava. E a estátua era conferida status de divindade. Essa estátua é divina porque o imperador é divino. É mais ou menos isso que o anticristo é. Alguém que coloca para si uma prerrogativa divina. Então eu consigo entender quem tem uma visão preterista do Apocalipse, apesar de não concordar. Se vocês me perguntarem, pastor, até agora eu não entendi. O anticristo, ele é um sistema de governo ou uma pessoa? Bem, o Apocalipse capítulo de número 13 me mostra que é os dois. É uma pessoa, porque esse governo tem a cara de alguém, tem o rosto de alguém, mas é também um sistema de governo. E o falso profeta tem prazer em enaltecer ambos. O verso de número 13 nos mostra que esse falso profeta, ele realiza toda sorte de grandes sinais à vista dos homens, de maneira que faz até fogo descer do céu. Virou Elias.
De repente, esse falso profeta ele está parodiando Elias. Olhem o meu poder, olhem a minha grandeza. Eu sou um profeta e, portanto, digo que esse homem é divino. É isso que o falso profeta está fazendo. Ele pode até dizer, inclusive, esse é o Messias esperado pelos judeus. Ele tem as respostas às questões da humanidade. Ele é influente, ouçam esse homem. Olha como o anticristo, o falso profeta, tem tanto poder que ele consegue, inclusive, fazer sinais. Fazer sinais. O que são sinais? Sinais são indicadores milagrosos. Existe uma diferença grande entre milagre e sinal. Milagre é o sobrenatural. Eu oro por você, você é curado. Sinal não. Sinal é um milagre com uma revelação. Sinal é um milagre com um significado. Jesus Cristo, por exemplo, por que ele transformou a água em vinho? Porque ele estava dizendo que ele era o vinho da nova aliança, que o seu sangue varreria o pecado do mapa. Porque ele dá pão, ele multiplica os pães. Porque ele mesmo é o pão da vida. Porque ele dá vista aos cegos. Porque ele é a luz do mundo. Por que que ele ressuscita Lázaro? Porque ele é a vida e a ressurreição. São milagres com um significado. E o falso profeta está imitando esses sinais, mas de maneira diabólica, de maneira terrível. Ele está apontando para o anticristo dizendo, sigam esse homem, porque esse é aquele que haveria de vir. Isso é um sinal. O verso de número 14 nos diz que a ele foi dado fazer. Nas suas versões está dizendo que foi permitido. Não, foi dado fazer. Quem que deu para o falso profeta todo esse poder? Deus. Deus deu a esse falso profeta todo o seu poder. A ele foi dado fazer na presença de todos esses sinais. Enganava os habitantes da terra. Eles diziam que fizessem uma imagem à besta que havia sido ferida pela espada e sobrevivera. Por quê, pastor? Deus deu ao falso profeta a oportunidade, o poder, a autoridade para fazer toda a sorte de sinais. É Deus entregando. É Deus entregando os habitantes da terra. Porque pessoas que rejeitam a Deus e abraçam a idolatria, abraçam o inimigo, mesmo quando esse mesmo Satanás, esse mesmo inimigo, solta para eles, como nós vimos, insetos demoníacos para os picarem, para os enfermarem, se mesmo diante de toda essa malignidade de Satanás contra os seus próprios seguidores, as pessoas continuam o adorando, as pessoas continuam idolatrando Satanás, Deus olha e diz o seguinte, eu vou entregar. Olha, falso profeta, está aqui o poder, faz sinais, faz maravilhas, deixa esse povo te seguir, deixa esse povo morrer, deixa esse povo padecer. Um povo que idolatra e continua a idolatrar até quando o diabo envia insetos demoníacos para fazer o mal. E Deus faz o bem a toda a humanidade. E ainda assim as pessoas rejeitam a Deus e amam o mal. Deus tem que entregar, o melhor é entregar mesmo. E ele entrega a tal ponto que a imagem que o falso profeta manda essas pessoas fazer, ela ganha vida e brinca de batatinha 1, 2, 3 com elas. Está duvidando? Está aqui, ó. Verso de número 15. Também lhe foi permitido dar fôlego à imagem da besta, para que a imagem falasse e fizesse com que todos que não a adorassem fossem mortos. É o que está escrito aqui. A imagem ganha vida. E eu abro a possibilidade, pode ser eletrônico. Pode não ser literalmente vida, mas pode ser um robô, uma espécie de androide, que quando as pessoas são contra o governo do anticristo, ele vai lá e mata, vai lá e assassina. Imitando vários filmes de Hollywood que a gente já viu, não? Ou pode ser literalmente ganha vida mesmo. E vai matando todos os habitantes da terra. Existem bons teólogos competentes que também vão por esse caminho. Seja por um
seja por outro, sabemos que essa imagem criada pelo falso profeta, ela é terrível e dissemina o ódio contra todos aqueles que se recusam a prestar adoração ao anticristo. No mundo antigo, a estátua romana, aquela que eu falei para vocês do imperador, ela também ganhava vida. Eu vou dar um exemplo para vocês. Um belo dia, um escravo decide fugir do seu senhor, tudo bem? Ele vai lá, ele está sendo escravizado, ele não gosta daquela condição, ele pega e corre. E ele começa a correr. E ele corre. E atrás dele um monte de soldado romano jogando lança. Pega ele. E ele correndo assim, olha para um lado, olha para o outro. De repente ele vai para a cidade. E corre para a cidade. Ele encontra então a estátua do imperador. Mas os romanos estão logo atrás dele. Ele continua correndo como se não houvesse amanhã. E ele corre, e os soldados atrás dele. De repente ele encosta na estátua do imperador. Sabe o que acontece? Pix. Soldados romanos não podem matá-lo mais, nem fazê-lo mal. Porque o imperador concedeu àquele escravo, pasmem vocês, liberdade. Aquela estátua era tão divina diante da visão romana que ela podia conceder liberdade aos que eram escravos. Ela ganhava vida. Imagina o escravo lá colocando a mão, pix, não pode mais me pegar. Ó, lero, tô livre. Não pode mais me fazer mal. E por diversas vezes, muitos falsos sacerdotes também iam até a estátua, colocavam ervas na sua boca, uma vela, e faziam um trabalho de imitação, falando pela estátua. Tudo isso nos dá uma referência do que vai acontecer no tempo do fim. Uma estátua que ganha vida e pratica maldades contra todos aqueles que não se submetem a esse governo do anticristo. E aqui eu já tenho o meu primeiro ponto de aplicação. Não seja levado por sinais. É o primeiro ponto. Não seja levado por sinais. Pastor, você é muito bravo. Pastor da televisão, ele fala manso. Você não tem que ver se a pessoa fala mansa ou se ela fala brava. Você tem que ver o conteúdo bíblico. Coloca em prova. Isso que esse pregador da televisão está falando é bíblico? Tem conteúdo bíblico? Corrobora com os ensinamentos de Jesus? É isso que você tem que verificar. Porque o falso profeta tem fala mansa. Vai te persuadindo. Vai falando aquilo que você quer ouvir. Mas ele coloca a sua glória para o anticristo. Então tome cuidado. Meça todas as coisas pelo conteúdo bíblico. Pastor, mas você não entende, eu estou procurando essas igrejas, porque lá está escrito, pare de sofrer, eu estou sendo perseguido. Você está sendo perseguido? Ou é você que faz mal para todo mundo, aí todo mundo fica bravo com você, e aí você diz que você está sendo perseguido? Pastor, você não está entendendo, fizeram obra de macumbaria contra a minha vida, eu não prospero, eu não consigo guardar um tostão. Aí eu pergunto para você, fizeram obra de macumbaria contra a sua vida? Ou você, que administra mal, não fica gastando com besteira e chega no final do mês em vermelho? Está vendo por que eu não posso ir para a televisão? Porque a gente fala a verdade e confronta o ser humano. Você precisa aprender a administrar os recursos que Deus te deu. O falso profeta, ele faz um culto à personalidade, não é um culto a Cristo como deve ser. É um culto à personalidade, ao anticristo. Perceba que toda falsa religião tem um culto à personalidade. Não, o nosso apóstolo é o melhor. Não tem ninguém como o nosso apóstolo. Não, o nosso profeta é o profeta levantado por Deus nos últimos dias. Tudo que ele fala é lei, tem peso de escritura. Culto à personalidade. Milagres. Pastor, mas ali tem milagre. O anticristo também está fazendo milagres, o falso profeta também está fazendo milagre.
Milagres não são sinal da presença de Deus. Não são sinal da presença de Deus. Existem muitos lugares aí afora onde se idolatra a visão. Então, aqui a gente tem uma visão diferenciada. Nós vamos conquistar submissos à visão. Nós temos que honrar a visão. Nós temos que seguir a visão. E a pessoa está mais feliz com a visão que aquela denominação tem do que com o próprio Cristo. Culto à personalidade. Culto aos milagres. Não é um culto a Cristo. Portanto, meus irmãos, não seja seguido, não seja levado por sinais. E mais, não peça sinais. Não peça sinais. Pastor, eu estou orando por um namorado. E eu combinei com Deus. Se essa semana vier um rapaz me pedir em namoro, eu vou dar a minha mão em casamento, porque é Ele quem Deus escolheu para a minha vida. Aí o diabo coloca na sua vida um pé de breque, que nem crente é, que tem um caráter todo torto, e ele vai lá e te pede em namoro e você cai. Não analisa se tem caráter bíblico, não analisa se é homem de Deus, não analisa se é trabalhador, simplesmente porque você pediu um sinal para Deus, você acha que ele tem por obrigação fazer a sua maneira. Às vezes você está dizendo, não, pastor, olha só, Deus vai mandar um profeta na minha casa. Senhor, manda um profeta na minha casa, poder me revelar, poder falar que o futuro vai ser bom. Mandar um profeta na sua casa? Meu irmão, você tem a Escritura. Você tem a santa revelação da palavra de Deus. Apenas viva de acordo, você vai ver que os caminhos vão se abrir para você. Ou talvez você seja mais a lá Gideão, sabe? A lá Gideão. Fala, pastor, eu coloquei as minhas roupas no varal. Eu combinei com Deus. Se as minhas roupas estiverem molhadas, mas todo ao redor estiver seco, então é para eu tomar uma decisão X. Essa daí está sendo um pouco mais bíblico, pelo menos, né? E a gente fica lançando sortes como se isso valesse de alguma coisa. Diante da teologia reformada, da teologia bíblica, o que eu queria te dizer essa manhã é o seguinte: a teologia do sinal, ela é fraca, meus irmãos. Ela é fraca. Eu estou me referindo ao Antigo e ao Novo Testamento. Você não vai ver apóstolos pedindo sinal. Você não vai ver pastores, bons cristãos, pedindo sinal. No Antigo Testamento nós vimos pouquíssimas pessoas pedindo sinal. E todas as vezes que essas pessoas pediram, inclusive Gideão, a sensação teológica que nós temos é que Deus não ficou nada contente com eles. Porque Deus já tinha ordenado que era para que ele fosse. No Novo Testamento nós temos uma nova sensação. Em vez de pedir sinal, a gente pede por, vamos ver se você sabe, sabedoria. É isso que a gente pede no Novo Testamento. Quem não tem sabedoria para saber o que fazer, que decisão tomar, Tiago diz, peça a Deus que a ninguém regula e a todos dá de maneira generosa. Peça a Deus sabedoria para escolher um namorado. Peça a Deus sabedoria para decidir por um emprego melhor. Peça a Deus sabedoria para administrar os seus bens. Peça a Deus sabedoria para obedecer. Peça a Deus sabedoria para ter confiança e paciência o suficiente para você entender que o futuro vai ser bom. Ore e peça por confiança e sabedoria. Aí muitos vão se levantar essa manhã e vão dizer o seguinte, pastor, com sabedoria eu quase ganho o jogo, eu empato, mas ainda não resolve. Se com sabedoria não resolve, eu tenho uma outra receita para você. Obedeça. Desempate com a obediência. Vai obedecendo a Deus. Pratique a pureza. Um dia Ele te dará um namorado segundo a sua pureza. Glorifique a Deus em seu trabalho. Ele te dará uma promoção. Ou Ele te colocará em um emprego que você quer um dia. Ofereça todo o seu talento
para cuidar dos seus, daqueles que estão ao seu redor. E Ele te levará a outros lugares que também precisam do seu cuidado. A obediência desempata todas as coisas, meus irmãos. E a obediência nos leva onde a sabedoria não consegue nos levar. Você não precisa de sinais. O que não dá é para a gente fazer tudo errado, querendo que Deus nos abençoe em tudo. Isso não dá. Contrariar a sensação de Provérbios por inteiro e achar que Deus tem por obrigação em corrigir os nossos caminhos. Ele não faz assim. Pedir um sinal por muitas vezes é a desculpa esfarrapada que a gente dá para Deus quando nós não queremos buscar sabedoria e nem obedecer. É mais fácil pedir sinais do que buscar sabedoria e obedecer a sua palavra. Verso de número 16. Essa estátua obrigou a todos, pequenos e grandes, homens ricos e homens pobres, homens de casta alta e casta baixa, livres e escravos, todos, homens e mulheres, a colocarem um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender se não tivesse o sinal, ou seja, o nome da besta ou o número de seu nome. Chegou a parte que você quer ouvir. O falso profeta deu vida a essa estátua, que por sua vez perseguiu os habitantes da terra. Lembre-se que os crentes em Jesus Cristo também foram selados por Deus no capítulo de número 7. Tudo que o diabo está fazendo é uma paródia, ele está tentando tirar sarro da grande obra que Deus faz em nossas vidas. Ele tem a sua própria trindade e tudo aquilo que Deus fez ele tenta imitar. Por isso que ele também sela os dele. Deus selou 144 mil, que representa a totalidade da igreja, e o diabo também sela aqueles que são dele. Também sinaliza aqueles que são dele. Como tudo que o diabo faz é uma grande paródia de Deus. O que nós sabemos dessa marca é que é uma marca visível e que todos percebem que aquela pessoa corrobora, concorda com o governo do anticristo. Por isso, inclusive, que um chip subcutâneo seria contraditório. Segundo ponto, obedeça a Deus e desobedeça o diabo. Não se curve diante da imagem do anticristo, nem aceite entregar as suas mãos, as suas atitudes e a sua mente, fronte da testa, em obediência a esse governo do anticristo. O que nós entendemos aqui é que todos obedecem, com exceção da igreja. A igreja não aceita ser marcada, porque a igreja já foi marcada pelo sangue do Cordeiro. A igreja já está selada com o poder do Santo Espírito de Deus. Portanto, desobedeça a ideologia do anticristo. Qual é a ideologia do anticristo? É a ideologia desse século. Não se renda à ideologia de gênero. Não se renda a ideologias políticas. Não se renda à violência. A violência é a ideologia do anticristo. Não se renda ao secularismo, a tudo isso que está em moda, em voga e fora. Por quê? Quem se curva às ideologias do anticristo hoje, se curvará a ele amanhã também. E sem perceber. Começa a valorizar mais o seu dinheiro do que o seu próprio bem-estar. Amanhã ou depois, você vai estar se submetendo ao governo do anticristo. Comece a valorizar ideologias seculares mais do que a Bíblia ou a palavra de Deus. Amanhã ou depois você vai se curvar ao governo do anticristo. Muitos se curvarão diante do anticristo, porque ele não requer mudança interior. Ele não requer que você seja confrontado em seu caráter. Eu lembro de uma amiga da faculdade. No intervalo a gente estava conversando, ela lá, toda secularizada, com o cigarro dela. E ela falou, não, Ivan, você não está entendendo, eu não vou casar nunca. Eu não, nesse negócio de casamento não. Não vou casar nunca. Ela falava, não vou casar. Não quero casar.
Não, e você não está entendendo. Casamento é bom para você, legal, casamento para você, sou super a favor, você e a Paloma são casal lindo, mas eu não. Casamento não é para mim, não. E aquela jovem mostrava que não ia se casar, mostrava que ela não ia se aliançar com ninguém. Mas o tempo passou, eu olho o Instagram, você não adivinha quem estava casado? Ela. Ela estava casada. Aí eu mandei uma mensagem, falou, você não falou que não ia casar? E ela respondeu, mas você não está entendendo o que eu encontrei. Eu falei, quem que você encontrou? Eu encontrei alguém que me aceita do jeito que eu sou. É o governo do anticristo. O anticristo, ele te aceita do jeito que você é. Ele não exige mudança interior, confrontação de caráter, que a pessoa nasça de novo. Ele não pode nem, inclusive, fazer alguém nascer de novo. Assim será o governo do anticristo. Pessoas que não estão dispostas a obedecer a Deus. Pessoas que não estão dispostas a ser confrontadas no seu caráter. Pessoas prontas a obedecerem esse governo maldito. Portanto, desobedeça ao diabo e obedeça a Deus. Não seja marcado. Como diz aqui no verso número 16, marcou a todos, obrigou a todos a se marcarem. Verso de número 17 e o 18. Para que ninguém pudesse comprar ou vender, se não tivesse o sinal, ou seja, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui existe sabedoria. Quem tiver entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Esse número é 666. Número da besta ou número do seu nome são sinônimos. É o nome de um homem com valor numérico. Na antiga ciência hebraica, todos os nomes têm um valor numérico. Através de uma ciência que eles usam chamada gematria, atual Cabala, todos os nomes têm um valor numérico. E o nome desse anticristo, o valor numérico dele é 666. O que é interessante, porque 666 não é 777. 7 é o número da perfeição. 6 é o número de quem quer imitar a perfeição. De quem quer ser como 7 é. Você se lembra na história bíblica? Alguém que queria ser perfeito? Alguém que queria ser como Deus é? Você se lembra? Satanás. É o anticristo. É o número do seu nome. E se você me perguntar, pastor, quem é o anticristo? Eu tenho um nome para você. Para toda a sociedade judaica que estava presente nas 7 igrejas da Ásia, eles entenderam muito bem o que João queria dizer. Porque aqui no verso de número 18 ele está dizendo, aqui existe sabedoria. Ou seja, calculem o número da besta. Vocês sabem de quem eu estou falando. E de quem é que João estava falando? Vou dar nome e sobrenome. Nero César. Esse é o anticristo da época. Esse é o anticristo que eles estavam aguardando em um contexto próximo. Nero César. Nenhum imperador foi mais cruel contra os cristãos. Nenhum imperador aplicou mais sanções contra a igreja. Nenhum imperador foi mais devastador contra a igreja do Senhor do que Nero César. E era dele que certamente ele estava se referindo. E no futuro, você não vai precisar calcular. Você só vai precisar entender. E o valor numérico de Nero César é 666, tá? Segundo a gematria. Mas no futuro você não vai precisar calcular. Você não vai pegar lá, por exemplo, Emmanuel Macron, vamos lá, usar a gematria. Não, agora acabou. Agora você só tem que entender que quem se levantar como anticristo vai ser alguém tão cruel quanto Nero foi contra a igreja. É assim que nós temos que entender. No futuro, o anticristo se levantará com a mesma violência, com o mesmo poder bélico, com a mesma capacidade para fazer o mal.
E ele vai dizer para os seus seguidores, olha, parem de sofrer. Eu aceito vocês como são e parem de sofrer. Esses dias eu vi uma placa de uma igreja que dizia assim no início, pare de sofrer. Se eu tivesse um spray, eu ia fazer ela assim, isso é impossível. Porque não dá para parar de sofrer. A vida, meus irmãos, não é feita de sofrimento. Ela é feita de sofrimentos, mais de um. E na maior parte das vezes, ela vem vários sofrimentos de uma vez. A vida é uma fábrica de problema, não dá para parar de sofrer. Todos sofrem, bons e maus. Aqueles que estão em luz e aqueles que estão em trevas. No entanto, alguns sofrem porque obedecem a Deus e outros sofrem porque obedecem ao diabo. Em qual dos dois grupos você está? Dos que sofrem por obediência a Deus ou dos que sofrem porque obedecem o diabo? Qual dos dois grupos você está? E eu proponho algo para vocês essa manhã, meus irmãos. Eu quero que vocês reflitam bem, eu estou quase acabando a mensagem. Se você chora porque você não tem, eu não tenho, todo mundo da minha rua tem, todo mundo da minha sala tem, eu não tenho, Senhor, meu Deus, o que é isso? Se você chora porque você não tem, ou porque você perdeu o emprego, perdi o emprego, Senhor, o que eu vou fazer, meu Deus? Perdi o emprego, o que vai ser de mim? Você chora por essas coisas. Como vai ser quando ele se manifestar? Como vai ser quando o anticristo vier? Será que você vai estar preparado para toda essa boa dose de sofrimento? Reflitam, meus irmãos, sobre o que te faz sofrer. Porque todo esse sofrimento é preparação, é treinamento para o grande sofrimento que há de vir sobre o mundo. Tome cuidado pelo que você sofre ou pelo que te faz sofrer. E se eu tenho esperança, eu percebo que à medida que a gente vai vivendo, Deus nos aperfeiçoa. Deus nos aperfeiçoa tanto que a gente vai ficando bom nessa arte que é viver. A gente vai ficando tão bom que a gente olha só para Deus, só para quem Ele é, só para a sua presença, só para a sua amizade, só para o seu amor. A gente só vislumbra Deus. E todas as circunstâncias que estão ao redor não importam mais. A gente aguenta níveis de estresse, de frustração e de enfermidade que a gente nunca imaginou aguentar na vida. Porque tem alguém por trás nos aperfeiçoando e nos preparando para esses últimos dias. Deus está nos aperfeiçoando. E quando essa hora chegar, meus irmãos, o anticristo não vai ser páreo para a nossa perseverança, resiliência, confiança em Deus e entrega, porque Cristo nos selou. Porque Cristo nos selou. Ele não será páreo. A gente está sendo aperfeiçoado dia após dia. Sabe por quê? Porque você não é levado por sinais. Você obedece a Deus e decepciona os poderes satânicos. Porque com Ele, a gente aguenta toda a dose de sofrimento. Toda a dose. Eu escrevi algo para vocês ontem à noite. Eu escrevi assim. Vê se faz sentido e se resume a mensagem. Sofrimento. Doce sofrimento. Limpa minhas impurezas e me faz admirar o decreto. Sofrimento. Santo sofrimento. Consagra minha alma a Deus e me faz ficar atento. Sofrimento. Generoso sofrimento. Não deixa nada pela metade. Naquele dia me fará completo. Te recebemos, sofrimento, não porque te amamos, mas porque sabemos do eterno peso de glória, da jornada
nada é desperdiçado ou jogado fora. Ele o usa para escrever a nossa história, nos reforma para a sua honra e para a sua glória, certos de que não merecemos, mas confiantes de que assim chegaremos. Nosso Redentor nos conceda diário louvor. Eu acho que isso resume a mensagem. E eu queria orar com você essa manhã.